a Deus. Jeremias capítulo 18. Palavra de Yahvé, o Senhor, que veio a Jeremias o orientando. Palavra de Deus orientando Jeremias. O que é orientar? Dar uma direção. Amém? Versículo 2. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá receberá a minha mensagem. Igreja, muitas vezes nós queremos receber a mensagem do Senhor, mas nos falta a disposição. Então a gente precisa se movimentar, se dispor em receber aquilo que o Senhor tem para nos entregar. Amém? Versículo 3. Desci à casa do oleiro, eis que lá estava ele, concentrado na confecção de sua obra, sobre uma roda de madeira. Igreja, interessante que o profeta diz que ele desceu até a casa do oleiro. Muitas vezes nós precisamos de entender isso. Às vezes a gente está um pouco santo demais na presença de Deus. Precisa descer um pouquinho, baixar a bola, como diz, para a gente poder receber as orientações do Senhor. Amém? Versículo 4. Contudo, o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com o seu desejo. Igreja, nós vamos fazer a primeira parte até aí, falando do vaso. Depois daí para frente nós vamos falar do oleiro. Amém? O texto vai deixar bem claro quem é o vaso e quem é o oleiro, né? Quem que é o vaso? Somos nós. Quem que é o oleiro? É Deus. Isso vai deixar bem claro daqui a pouco. Amém? Por que a gente vai parar aí para a gente fazer uma reflexão? O texto vai dizer que o primeiro vaso que o oleiro estava fazendo, ele quebrou e foi feito novamente. O que isso nos ensina? Que o Senhor é misericordioso e sempre vai nos dar uma segunda chance. Amém? Só que o que isso nos ensina também? Toda vez que o vaso quebra, volta para o processo inicial de moldar o vaso. Isso faz o quê? Faz com que o vaso demore mais para ficar pronto. Quanto mais demorado para o vaso ficar pronto, mais demorado para ser usado. Sim ou não? Porque Deus só vai usar o vaso quando ele estiver pronto. Amém? Então, nós precisamos falar da matéria-prima do vaso. O vaso é feito do quê? De barro. Amém? É sobre isso que a gente vai falar a primeira parte aqui da nossa mensagem. Primeira coisa, igreja, que o oleiro precisa, nós vamos falar da fabricação do vaso. Primeira coisa que o oleiro precisa é escolher o barro. Amém? Até então, igreja, todo barro ele é igual. Barro é barro. A partir do momento em que o oleiro escolhe, aí ele passa a ser um barro escolhido pelo oleiro. Ou seja, aí ele tem um propósito. Até então, o barro é apenas mais um. Aonde que ele vai buscar esse barro? Lá no mundo. Somos nós, somos só mais um. Mas aí quando Deus olha e fala, esse aí eu quero moldar. Esse aí eu quero usar. Ele vai lá então e nos resgata. A gente vai entender o quê? O processo de fabricação ele é bem amplo e bem detalhado. Eu vou pegar apenas cinco fases desse processo para ver se a gente se enquadra em alguma delas ou se a gente já está pronto para o uso, melhor ainda. Amém? Eu vou ser bem breve, porque eu já preguei isso aqui faz um bom tempo, não sei, uns 5 anos por aí. Eu já preguei isso aqui, então a maioria da igreja não lembra dessa pregação, né? Mas alguns vão lembrar. E então a gente vai aprender algumas coisas aqui. Primeiro, a escolha do vaso. O vaso, a escolha do barro, melhor dizendo. O barro ele é comum até que Deus nos encontra e nos tira do mundo e nos traz para as mãos dele. Amém? Aí quando a gente chega nas mãos do oleiro, vem o primeiro processo. E outra coisa, é interessante, todos esses processos são doloridos e são processos difíceis. Não tem um processo mais fácil que o outro. À medida que vai evoluindo, não vai facilitando, só vai mudando o processo.
que é o que a gente fala de fases, né? Eu estou numa fase, eu mudo para outra fase, vai evoluindo, mas não vai ficando mais fácil. Amém? E segunda fase, né, após a primeira fase é a escolha do barro, a segunda fase, após chegar nas mãos do oleiro, é a limpeza. Amém? Por que, igreja? Porque o barro, quando ele vem cheio de galho, cheio de pedra, cheio de sujeira. E se permanecer essa sujeira, sabe o que acontece? Se tiver uma pedrinha quando o vaso é moldado, aí ele racha, ele quebra. Então ele tem que ser muito bem limpo. E esse processo é um processo que demora. Amém? E o que é essa limpeza? É aquilo que a gente fala, a pessoa sai do mundo e vem para a igreja, ela vem do jeito que ela estava. Era barro, veio para cá barro e continua. Era um barro sujo e chegou aqui um barro sujo. E aí vai começar o quê? O processo de limpeza desse barro. Quanto mais sujo, mais difícil. E quanto mais duro, mais demorado. Então esse processo ele é feito com água da vida. É feito através da palavra de Deus. Quanto mais a pessoa absorve a palavra de Deus, mais rápido é o processo de limpeza. Quanto mais dura, menos absorção, mais demora o processo de limpeza. E eu fico olhando e falo, como que Deus é inteligente, né? Olha que alusão que ele faz uma coisa com a outra. Você fala, como pode ser perfeito assim? Falo, não é possível. E aí, igreja, a gente vem para a casa do Senhor e a gente tem que começar a se purificar, né? Se santificar. E isso, igreja, infelizmente está se perdendo nos dias de hoje, esse processo de santificação. As pessoas não querem mais santificar, as pessoas não querem mais purificar, as pessoas estão no fique como está. Só esquece da segunda parte, fique como está e vá para o inferno como está. Essa parte ninguém quer lembrar. Mas infelizmente, igreja, se não tiver mudança, é só barro. E barro é barro. Barro não vai ser usado. O que vai ser usado é o quê? É o vaso. O que é o vaso? É o barro quando está pronto. Amém? Enquanto isso, vai ter dificuldade. Então a limpeza, igreja, é quando a gente sai do mundo, vem para a igreja e começa esse processo de mover, né? Aquela pessoa tinha uns vícios, aí ela vai saindo dos vícios. Aí ela tinha uns costumes ruins, ela vai saindo dos costumes ruins. Aí ela tinha uma maneira de pensar, ela vai modificando essa maneira de pensar e ela vai se limpando da sua essência, do seu eu. E aí, igreja, após esse reboliço todo que mexe, que muda, que passa pela água, que aperta, aí vem a terceira fase. Qual que é a terceira fase? O descanso. Depois que fez a primeira purificação ali, ou a primeira limpeza do barro, o barro fica amontoado, cobre-se o barro com uma lona e deixa ele descansando. E para que serve esse descanso do barro, pastor? O barro passa um tempo descansando, fica coberto, para quê? Para perder as bolhas de ar. Não pode ter bolha no meio do barro, bolhas de ar. Amém? E isso na vida do crente, que processo é esse na vida do crente? É o processo de solidão, de tratamento. E quais são essas bolhas que precisam ser eliminadas? As bolhas do nosso ego. Amém? Pastor, o que é o ego? A palavra ego deriva, no latim, ela quer dizer eu. Então, o nosso ego é o nosso eu. Qual o problema disso? A gente precisa estar com o ego saudável. Tem pessoas que estão com o ego inflamado e tem pessoas que estão com o ego ferido. Então, nós precisamos estar com o ego de que forma? Saudável. O que o ego saudável nos proporciona? Uma autoconfiança e um poder de tomar decisões acertadas. Esse é um ego saudável, né? O que é o ego? Eu não tenho ego. Tem que ter o ego, é o eu. Então o seu eu, quando ele está saudável, ele tem uma autoconfiança, isso gera autoconfiança, o ego saudável. E também gera um poder de tomar decisões acertadas. É um ego equilibrado, né? Que a gente chama. Maiores informações sobre o ego na terça-feira com o psicólogo Pedro.
Amém? Temos também, igreja, o ego inflamado. Não é isso, Pedro? O ego inflamado, o que é o ego inflamado? É aquele ego que a gente usa uma palavra hoje, chama egocentrismo. O ego inflamado, ele tem um excesso de orgulho e uma dificuldade tremenda de aceitar crítica. Então, toda pessoa que está com o ego inflamado, ela tem essas duas características. Tem mais características? Tem. Mas, em essência, nós precisamos reconhecer essas duas características. A primeira, é extremamente orgulhoso. O que é uma pessoa considerada orgulhosa? Uma pessoa que pensa que não precisa de ninguém. E além de tudo, ela também não aceita nenhuma crítica. Olha só, ela acha que ela é autossuficiente, né? Não, eu não preciso de ninguém, eu aprendo sozinho, eu faço sozinho, eu sofro sozinho, eu sou o 10. E quando alguém vai falar alguma coisa, ela também não aceita. Eu não aceito crítica, porque eu sou perfeito. Isso é o que a pessoa pensa. Mas é porque ela está com o ego inflamado. Amém? E tem o outro ego, que é o ego ferido. O que o ego ferido traz? Insegurança, dependência emocional e um medo extremo de rejeição. Então, o ego ferido é assim. Ele tem insegurança, ele depende emocionalmente. Uma dependência emocional, não é assim que funciona? A pessoa fala, ninguém fala comigo, ninguém olha para mim. Por quê? Está com o seu ego ferido. Tem feridas dentro dele. Então, ele acha que as feridas dele é problema dos outros. Ninguém me fala comigo, ninguém me dá um abraço, ninguém me ajuda, ego ferido. Ela tem medo. Mas e se eu fizer tal coisa, não vão gostar de mim? Mas se eu for eu mesmo, né? As pessoas vão... Outra coisa, o ego ferido, ele também se fecha no mundo dele, fica fechadinho, né? Não dá abertura para as pessoas, para conversar, para ajudar, fica fechadinho. Então não tem o que fazer. Infelizmente, para curar esse ego, só o quê? Qual o processo para curar isso? O de descanso do barro. Momento de solidão. Só a solidão vai tratar isso aí. Amém? E a solidão é interessante, porque o barro fica lá descansando com uma cobertura em cima. Isso nos leva a entender que fica isolado de tudo e no escuro. Olha que coisa complicada. Quanto tempo, pastor? Quanto tempo for necessário. Até sair as bolhas. Até desinflamar o ego. Até curar as feridas. Por isso que tem gente que está estagnado e não vai para frente nem para trás. Está parado nesse processo. Amém? E aí quando sai desse processo, a pessoa pensa, agora fica bom. Agora é só moldar o vaso. Só cair, você não sabe por que processo que vai, Carlos Eduardo. Vai para o processo do pisar. Aí o oleiro vai pisar no barro. Para quê, pastor, que pisa no barro? O oleiro pisa no barro para expulsar o restante de ar e dar liga. Tem que dar liga. Para que serve a liga? Os pedreiros aqui sabem. Se a liga estiver ruim, racha. Se a liga estiver boa, mantém o formato. Então, o oleiro vai pisar. E pisar dói, né? Pisar, muitas vezes, gera desconforto. E a gente não quer passar por esses processos. Então, o pisamento do oleiro, ele vai expulsar, ele vai nos deixar expulsar o restante de ar. Ou seja, quando a gente sai dessa terceira parte, que é o descanso, a gente vai ser solvado pelo Senhor. Preparado para a massa ser moldada. Porque enquanto tiver sujeira, enquanto tiver ego inflamado ou ego ferido, o oleiro não vai trabalhar com a massa. A massa vai ter que estar lá se preparando. Amém? E aí, igreja, vem a parte talvez melhor, a quinta parte, que é a moldagem. Então, a massa estando pronta, o vaso velho estando pronto, o barro estando pronto,
Aí vai o vaso, não, o barro. Pronto. Aí o oleiro vai fazer o quê? Moldar o barro. De que forma? Joga lá, igual está falando aqui, ó. Joga lá na... Olha o que está dizendo aqui, ó. Joga sobre uma roda de madeira. Todo mundo já viu isso aí, né? Pelo menos no filme. Aí começa a rodar aquilo ali. E ele começa a moldar. De acordo com a vontade de quem? Dele. Eu nunca vi o barro olhar e falar assim, eu queria ser um vaso assim mais... pode ser um pouquinho mais achatado, com uma pontinha maior, uma boca mais quadriculada. Tem isso? Não, o barro não fala. O oleiro olha e fala, esse barro aqui vai servir para tal coisa, eu vou fazer de acordo com a minha vontade, com o meu querer, do meu jeito, da minha maneira. O barro influencia em alguma coisa? Em nada. Ele palpita? Não. Ele só se deixa ser moldado. É só isso a parte do barro, viu, gente? O barro ensina o oleiro? Olha que interessante. E tem gente falando, Deus, você podia agir assim na minha vida. Deus, você podia fazer isso. Deus, você podia fazer aquilo. É o barro ensinando o oleiro, né? A gente usa uma expressão aqui que é o poste mijando no cachorro. É mais ou menos isso aí que acontece, o barro querendo ensinar. Vamos dar sequência agora? Versículo 5 então. Então, após essa ilustração, que Jeremias foi lá e viu que tudo isso estava acontecendo, aí o Senhor voltou a falar com ele. Então Yahvé dirigiu-me a sua palavra dizendo, por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este modesto oleiro com sua obra de barro? Indaga o Senhor. Eis que como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O que Deus está falando? Você viu lá o barro? Vocês são igualzinhos. Eu vou lá no mundo, eu pego aquele barro velho, aí depois eu faço a limpeza do barro velho, depois eu deixo o barro velho descansar, depois eu piso no barro velho, depois eu vou moldar o barro velho do jeito que eu quiser. Sabe o que nos fala isso? Vontade soberana de Deus. Soberania de Deus. Amém? Deus faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, da forma que Ele quer. E ponto final. Eu não concordo. Vaso não discorda. Vaso é vaso. Amém? Glória a Deus por isso. Aí o Senhor continua dizendo: se em algum momento eu determinar que uma nação ou um reino qualquer seja arrancado de suas terras e despedaçado e arruinado, e essa nação que eu adverti converter-se da sua infidelidade e malignidade, então eu voltarei atrás, mudarei a ordem de punição que houvera previsto, decretando impor-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou um reino para o edificar e estabelecer, e ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então do mesmo modo eu me arrependerei do bem que previa e determinar a fazer. Ou seja, o que ele falou? Se eu falar que vou punir alguém, ou uma cidade, ou um reino, e esse reino se converter, eu volto atrás e não vou punir mais. Foi o que ele fez lá em Nínive, conforme a gente sabe. E do outro lado, se ele falar que vai abençoar, e a pessoa ou o reino se mover contra ele, ele fala, também não vou abençoar mais. Ah, então ele não está condicionado. Não, ele é dele, Deus é Deus. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, ele tem soberania. Então, o Jonas falou desse jeito, não falou? O Jonas falou assim: ah, Senhor, mas o Senhor, sendo quem era, eu conhecendo o Senhor, sabia que o Senhor iria mudar. Eu falei assim: não, querido, eu faço o jeito que eu quiser. Você não entendeu isso? Aí pôs a plantinha lá, você lembra? Aí a plantinha morreu, ele ficou louco. Aí falou assim: então, você não plantou, você não regou, você não fez crescer, e está aí, dando uma de louco por causa dessa planta aí. E eu, uma cidade daquela com mais de 120 mil pessoas, vou exterminar porque você está achando que tem que fazer isso. Entenderam? Deus está dizendo para ele: ó, eu que mando o negócio aqui, eu sei o que eu estou fazendo. Então, Deus está dizendo: eu abençoo quem eu quiser, eu amaldiçoo quem eu quiser, eu mudo de ideia na hora que eu quiser, de acordo com as circunstâncias. Eu falei que vou abençoar, e a pessoa não quer ser abençoada, então
ela vai ser amaldiçoada. Eu falei que vou amaldiçoar, a pessoa se arrepende, eu vou abençoar ela. Acabou. Amém? O que é isso aí? Deus está nos dando a possibilidade de escolher aquilo que nós queremos para nós. Por isso a palavra de Deus nos adverte sempre. O que Deus está mostrando com isso? A advertência, se nós formos advertidos e mudarmos, ótimo. Deus vai reconsiderar. Por isso ele é rico em misericórdia e graça. Amém? Vamos continuar? Versículo 11, é isso? Agora, pois, fala às pessoas de Judá, manda o recado, e a todos os moradores de Jerusalém: assim diz o Senhor: eis que estou preparando uma calamidade e desenhando um plano contra vós. Sendo assim, melhor será que cada um de vós se arrependa e se converta do seu mau procedimento e corrija a sua atitude pessoal e todas as suas ações. O que o Senhor mandou o profeta lá, o Jeremias, falar? Ó, vai lá e fala para eles que eu estou prestes a arrebentar com eles. Então, que eles mudem o seu procedimento. De que forma? Primeiro, se arrependa. Depois, se converta do seu mau procedimento. E depois, corrija as suas atitudes e as suas ações. O que Deus está dizendo? Eu quero uma mudança desse povo. Senão, as coisas não vão continuar bem como estão. As coisas vão ficar ruins. Mais ou menos é o que acontece nos dias de hoje. Só que nesse tempo aqui era pela lei e nós vivemos pela graça. Então, para falar a verdade, Deus é muito bom conosco. Muito bom. Ele nos adverte. Aí ele dá uma amostra do que vai ficar a nossa vida. Se a gente já aprender com a amostra grátis, pode se converter e voltar. Mas às vezes a gente não aprende. E continua, né? E aí vai se afundando. E infelizmente, Deus tem que agir. Não para punir, mas para nos corrigir. Amém? Então a gente precisa entender que quando algo de mal acontece em nossa vida, e você é um filho de Deus, Deus não está te punindo, Deus está te corrigindo. Quando será a punição? No julgamento final. Aí lá, alguns vão ser punidos, outros vão, né, ser exaltados. Isso é no final. Agora, enquanto isso aqui, Deus não está nos punindo, Ele está nos corrigindo. Quando acontece algo de mal em nossa vida, Deus não tem prazer com isso. Deus está querendo que a gente compreenda o que está acontecendo e mude. E transforme as nossas ações. Se arrependa da maneira em que estamos vivendo. Então, é isso que Deus quer. Uma transformação, uma mudança. Versículo 12. É o que a gente fala. Deus, igreja, Ele já sabe de tudo. Deus não é surpreendido. Você acha que Deus é surpreendido pela rebeldia do povo? Claro que não. Deus conhece. Você acha que o oleiro não conhece o barro? Claro que conhece. Versículo 12. Após eles receberem essa advertência, olha o que Deus está preparando o profeta. Todavia eles alegarão: não adianta. Eis que seguiremos os nossos próprios planos. Cada um de nós continuará obedecendo e praticando as rebeldias determinadas pelo nosso próprio coração maligno. Igreja, olha que coisa terrível. Às vezes a gente fala: é influência de Satanás. É o mal influenciando. A palavra está dizendo o seguinte: não, é só a nossa vontade. É só o que a gente quer fazer. E eu acho tão interessante, igreja, que o texto ele é muito claro, não é claro? Tá aqui, ó, com todas as letras. Versículo 12. Após receber a advertência, todavia eles alegarão: não adianta. Ou seja, não adianta nos falar. Não adianta querer nos corrigir. Não adianta querer nos alertar. Porque nós vamos continuar fazendo o que nós queremos. E praticando as nossas vontades. Seremos rebeldes. Sim ou não, igreja? É o que o texto está dizendo ou não?
Vamos ler só para ficar não nas minhas palavras. Ó. Todavia estes alegarão: não adianta, eis que seguiremos nossos próprios planos. Cada um de nós continuará obedecendo e praticando o quê? As rebeldias determinadas pelo nosso próprio coração maligno. Coisa difícil, né, igreja? Nós sabemos que temos um coração maligno. O que é um coração maligno? Que só pensa o que é mal, né? E como é que a gente converte esse coração? Só Deus agindo. Eu já falei 500 vezes isso aqui, vou falar... Não, vai ser o cliente 1001 aqui. Já falei 1000 vezes, vou falar 1001. Quando Deus quer nos punir da maneira mais severa possível, o que Ele faz? Nos entrega aos nossos próprios desejos. É só isso. Não pensa que Deus joga fogo, Deus vai, não, é só Deus, deixa Ele fazer o que Ele quiser. Essa é a maior punição de Deus. Aonde está escrito isso, pastor? Está lá em Romanos 1, só vocês analisar depois. E aí, igreja, olha só que interessante. Todavia eles alegarão, não adianta. E aí a gente fala assim, ainda bem que isso não é para mim. Ainda bem que eu não estou agindo dessa maneira. Na verdade, o que a gente não está é falando. Mas as ações falam por si mesmas. Não é verdade? Se o Senhor avisa assim, ó. Podemos dar um exemplo? Claro. O Senhor está dando um exemplo. Tem que pensar no exemplo, que hoje eu estou bonzinho. Devemos parar de nos prostituir. Exemplo, prostituição. Devemos parar de nos prostituir. E aí, a gente continua se prostituindo. O que a gente está dizendo para o Senhor? Não adianta falar nada. Eu vou continuar fazendo. É isso, né? Eu estou sendo um fora da lei. Aí, com a minha moto, um louco do asfalto. Não adianta falar nada. Eu vou continuar sendo o louco do asfalto. Então vai. Né? Você está sendo um malandro gospel com a sua bolsinha de sabor traficante. Não, mas eu quero continuar. Então, continua. Quer ser um malandro gospel? Continua. Mesma vestimenta de malandro, bolsinha de malandro, jeitinho de malandro, fingindo que é malandro, falando igual malandro e dentro da igreja achando que é crente. Vou tapear Deus. Continua, espertão. Quem sabe você não está tapeando Deus. Mas olha o que Deus está falando. Não adianta falar, por quê? São rebeldes. E na verdade Deus não está nem falando, Deus está só traduzindo o que está no coração. Eles não estavam falando isso aqui. Isso aqui é o que estava dentro deles. Então Deus está falando para o profeta, você vai falar isso, todavia eles alegarão, não adianta. Versículo 13. Sabe o que eu penso, igreja? Como que Deus é bom. Todo dia que eu acordo eu falo, Senhor, me entrega uma palavra de fortalecimento, de bênção para a igreja, uma palavra de prosperidade. Toda vez esse tipo de palavra. Aí eu estava questionando a Deus esses dias. Eu falei, Senhor, por que o Senhor não fala para mim falar um negócio, né? Vai estar certo para todo mundo, vamos ser todo mundo abençoado, vamos continuar no pecado e festa. Aí veio essa palavra, eu falo, então quer dizer, ô barro, você quer ensinar eu como é que eu faço? Então você é o oleiro agora. Aí eu já pensei, né? Já me dei mal nessa daí. Mas continuei pensando, mas também a palavra sempre dura, né, Senhor? Aí ele falou, então, você não pede uma palavra de bênção? Essa é a palavra de bênção. É só obedecer que é bênção para todo mundo. Aí eu falei, olha que interessante, né, que é verdade? Vamos continuar aqui, gente. Versículo 13. Portanto, assim declara Yahvé. Perguntar agora entre os gentios, sobre quem já ouviu uma notícia dessa. A ação sobremodo horrenda cometeu a virgem Israel. Porventura pode a neve do Líbano desaparecer dos penhascos rochosos? Podem se esgotar as águas frias que descem dos montes? O que o Senhor está dizendo? Eu parei de agir, eu parei de fazer, eu parei de gerar vida, eu parei de dar
o que eles necessitam. Versículo 15. Contudo, o meu povo se esqueceu de mim, queimando incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar nos seus caminhos e nas trilhas antigas, para que andem por atalhos em estradas não aterradas. Igreja, olha que coisa triste isso aqui. O Senhor está dizendo que o povo dele se esqueceu dele. Muitas vezes a gente fala assim, mas como assim? Às vezes a gente não tem trocado Deus por coisas diferentes. Quando é trocar Deus por coisa diferente? Quando eu troco a palavra dele por outra coisa. Quando eu troco um culto de ensino, de aprendizado por uma motivação coach, o que eu estou fazendo? Eu estou queimando incenso a outros deuses, eu estou querendo outras coisas, o que Deus não está entregando, o que Deus não está fazendo. É só o que eu quero, o que eu acho bom. Né? Então, que diferença tem alguém que procura fazer o seu próprio prazer dentro da igreja, não observando a palavra, e alguém que está no satanismo, nas religiões atrapalhadas aí? Que diferença tem? Nenhum. Está do mesmo jeito. 16. Para fazerem da sua terra uma desolação e um motivo de constante zombaria. O que está dizendo aqui? A desobediência, igreja, está levando as pessoas a viverem isso aqui. Uma terra de desolação e um motivo de constante zombaria. Muitas vezes, igreja, nós, na igreja, somos motivos de zombaria. Por quê? Porque as coisas não estão dando certo para nós. E por que não está dando certo? Porque a gente não está obedecendo, a gente não está fazendo. Aí você já imaginou o ímpio olhando e falando, para que eu vou ser crente para viver uma vida desgraçada dessa? Melhor eu continuar na minha iniquidade, melhor eu continuar do jeito que eu estou, porque está melhor não sendo cristão do que sendo cristão. Está melhor não indo para a igreja do que indo para a igreja. E aí a gente torna-se motivo de zombaria. Continua. Toda pessoa que passar por ela ficará chocada e balançará a cabeça em sinal de desprezo. Eu os espalharei como vento oriental diante do inimigo, no dia da sua calamidade. Eu lhe mostrarei as costas e não a minha face. Igreja, olha que coisa grave que Deus está dizendo aí. Ele está dizendo que nesses dias ruins, Ele vai virar as costas para o seu povo. Porque o povo está virando as costas para Ele. Então Ele não vai ficar face a face. Ele vai virar as costas. E aí, igreja, vem a coisa pior ainda nesse texto aqui. Que é um texto muito simples, muito tranquilo. Mas vem uma coisa pior ainda. Tem coisa pior, pastor? Tem. Versículo 18. Depois, olha, vamos só seguir a sequência para a gente entender. Depois que Deus explicou sobre como deve ser o barro, que somos nós, coincidentemente pó da terra, né? É isso? Coincidentemente pó da terra, aí coincidentemente o Senhor nos chama de barro, coincidentemente Ele faz uma alusão a um vaso que é feito de barro, que é o pó da terra. Tudo coincidência. Aí depois que Ele mostra essas coincidências, Ele explica de que forma está sendo o processo, ou de que forma será o processo, em que maneira nós estamos. Aí beleza. Aí depois que Ele mostra o vaso pronto, aí Ele fala, ó, eu tenho domínio total sobre esse vaso. Eu criei, e eu sei como ele vai ser usado. E se o vaso quebrar, eu vou dar uma nova oportunidade, uma outra chance. O texto vai dizer lá, o vaso quebrou, ele pegou o vaso, colocou de novo lá na roda e moldou novamente. Amém? Aí depois que ele fala isso tudo, explica direitinho, ele fala, então, eu sou o oleiro, vocês são o vaso. Beleza? Aí ele passa e fala assim, se eu disser para uma nação ou uma pessoa que ela será próspera, abençoada, e ela andar em desacordo com a palavra, então eu posso pegar o quê? Eu posso te retirar aquilo que eu falei e ela vai ser punida.
Se eu falar que uma nação, uma pessoa será punida, e ela se arrepender e se converter, então eu posso deixar de puni-la. Basicamente ele está dizendo, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Amém? Aí após isso, ele fala assim então, agora pois, vai e fala para os moradores dessa cidade, para que se convertam. Aí depois disso ele fala, todavia, eles vão dizer assim, ó, nós não queremos uma mudança. Isso aí que eu estou dizendo está no 12, tá? Todavia eles vão dizer assim, nós não queremos uma mudança. Nós vamos continuar seguindo os nossos próprios planos. Igreja, seguir os nossos próprios planos. O que é seguir os nossos próprios planos? É as ideias que eu tenho. A palavra de Deus nos ensina de uma forma, eu quero fazer de outra. Ah, como é que eu ajo no meu casamento? De acordo com a minha vontade. A palavra de Deus tem a receita para o casamento perfeita. Qual que é essa receita, pastor Paulo? Por que eu estou deixando o 18 no final? Não é para você ir lá olhar antecipadamente, não. Só para você ficar atento, tá? Daqui a pouco nós chegamos lá. Qual que é a receita do casamento perfeito? Bem simples. O homem tem que amar a sua esposa. E a esposa tem que respeitar o seu marido. É só isso. Mais nada. Partiu desse princípio, está tudo resolvido. Mas há uma dificuldade em fazer as duas coisas. Há uma dificuldade em um homem amar a sua esposa. E ainda, Cristo ainda dá uma ajudinha. Fala assim, ó, amar a esposa como Cristo amou a igreja, se entregando por ela. Amém? Isso fala o quê? De proteção, de cuidado e muitas coisas mais. E a mulher deve apenas respeitar o seu marido. Mas você já percebeu que na primeira discussão, a primeira coisa que a mulher faz é desrespeitar e desonrar o seu marido? Vocês já perceberam isso? Tem uma diferença entre o homem e a mulher muito gritante. Qual que é a diferença? A mulher nunca esquece o que o homem falou para ela. Nunca esquece. Então, se o cara falar uma coisa errada hoje, daqui 20 anos ela vai lembrar que ele falou aquele negócio lá. Você lembra 20 anos atrás, quando você me falou? Nem ela fala nem 20 anos atrás. Ela fala, você lembra que você me falou não sei o quê? Como se fosse há 1 hora atrás. Mas faz 20 anos. Ela não esquece. E aí ela tem um pensamento, que eu vou desconstruir agora, é de que o homem não se importa com o que ela fala ou não liga com o que ela fala. O homem só não fica lembrando isso o resto da vida. Mas naquele momento, isso é ofensivo, isso é desrespeitoso, isso é ruim. Aí, por que às vezes chega em via de fatos do homem bater na mulher e a mulher bater no homem e sair aquela pancadaria? Por que sai isso? Por perder o controle. Quem perdeu o controle? Os dois. Quando um não quer, dois não briga. Mas a mulher acha que é só o homem que não tem que querer. Ele tem que entender ela sempre. Na maioria das vezes isso tem que acontecer? Sim, mas não vai ser todas as vezes. Qual que é a vez que dá briga? Quando um quer e o outro também. Né? Ele fala assim, pode vir quente que eu estou fervendo. Aí é onde dá o problema. Só que não é porque o homem muitas vezes deixa de brigar, porque funciona bem assim, igreja. A mulher tem uma facilidade de ofender o homem. Amém? E o homem tem uma facilidade de bater na mulher. Isso é coisa bem óbvia. Por quê? Porque a mulher sabe ofender e o homem tem mais força. Como ele não tem o que falar, ele vai partir para a agressão. Amém? Então, o que o homem tem que fazer? Evitar usar a sua força. Amém? E o que a mulher tem que fazer? Evitar de ofender o homem. Para quê? Para que nem passe perto disso aí. Né? Em vez de estar um quente e outro fervente, tem que estar um frio e outro no máximo morno. Não vai dar ruim. Agora, se tiver os dois quentes, aí vai dar ruim. Isso é o quê? A maneira de Deus. Mas aí, um dos dois fala assim, isso não quer dizer nada. Eu vou fazer do jeito que eu entendo que tem que ser feito. Na minha casa funciona assim. No meu jeito é assim. Continua. Vai dar certo.
Vamos aproveitar que estamos falando de família. Educação dos filhos. É outra coisa bem salutar aqui na palavra de Deus, né? Princípio básico. Educa seu filho no caminho que se deve andar. O que é isso? Primeiro eu tenho que encontrar o caminho, porque na verdade a criança não tem, né, nem obrigação, nem expertise para isso, nem, né, como encontrar o caminho. Então quem tem que fazer isso? Os pais. Encontra o caminho. Aí quando eu estou no caminho, eu chamo a criança e ensino ela a andar no caminho. Mas para mim ensinar alguém a fazer alguma coisa, eu primeiro preciso estar fazendo, eu preciso saber fazer. Como é? Eu vou ensinar, vou dar um exemplo aqui. Eu vou ensinar alguém a dirigir, mas aí eu não sei dirigir. Como é que eu vou ensinar? Não tem jeito. Então eu preciso primeiro saber para depois eu ensinar. Então o caminho. Como é que eu vou ensinar no caminho? Não é ensina o caminho, é no caminho. Eu preciso estar no caminho. E aí eu vou ensinar a criança. Sabe o que a gente pensa? Não, mas não tem nada a ver não. Agora vamos ensinar com um joguinho da internet, vamos ensinar com isso, com aquilo outro, né? Vamos distrair as crianças. Agora a psicologia moderna falou que existe a síndrome do não, então não podemos falar não para as nossas crianças, temos que falar sempre sim. Então vai. A palavra de Deus fala que a gente deve corrigir os nossos filhos enquanto ainda é criança, para depois a gente não se envergonhar. E aí o que a gente faz? Faz conforme a gente acha que tem que fazer. Depois o que isso vai gerar para nós? Vergonha. Porque a consequência é qual? A vergonha. Mas quem que está dizendo isso? A palavra de Deus. Está começando a ficar nervoso, tá? Espera até o versículo 18. Aí, igreja, o que acontece? A gente tende a não fazer o que tem que ser feito. Isso é na vida. Aí a vida, vamos sair agora da vida vamos para os jovens, né? Agora, criança já foi, agora vamos para os jovens. Jovens na igreja, como é que os jovens da igreja são? Igual os pais, teimosos, né? A única diferença é que o pai paga a sua conta, então ele fala, eu posso ser teimoso. Ele acha que tem uma licença para ser teimoso. E o jovem, ele acha que não tem a licença para ser teimoso. Só essa a diferença. Mas aí o jovem, ele é teimoso. Aí vem as orientações. E o jovem fala desse jeito, eu não vou obedecer nenhuma. O pai fala assim, ó, para de andar com essas pessoas, que essas pessoas vão te levar para o buraco. Por que, Luan? Porque a pessoa ainda não tem discernimento de saber se aquela pessoa vai te levar para o buraco ou não. Você não tem. O jovem, né? Um exemplo só. O jovem não tem. Mas aí o que ele fala? Não, deixa comigo. Eu não vou andar quando a minha mãe não estiver vendo. Mas quando não tiver ninguém vendo, eu vou. Pena que o meu pastor, como é que é, Pedro? É um raio, né? Se ele não fosse um raio, estaria tudo melhor. Mas como é um raio, quando menos espera ele aparece e me pega no fragante e me dedura para minha mãe. Se não fosse isso, as coisas seriam bem melhores. Mas mesmo assim eu não vou fazer, vou arriscar. Tem 5 ruas. Uma delas o pastor vai passar. Então falta 4. Eu tenho uma oportunidade ótima. 20% de chance de acertar o pastor. Pena que além de tudo é azarado. Nos 20% está o pastor. Que bom, porque Deus é bom. Aí, igreja, o que acontece? Os jovens, eles querem fazer da forma que eles acham que está certo. Você vai falar para o jovem assim, ó, estuda para você ter um serviço melhor, para você ter um emprego melhor. Aí o jovem quer? Quer não, está forte, vigoroso, dá para trabalhar firme, então vai. Aí quando chega a 40 anos, dor nas pernas, coluna entrevada, todo arrebentado. Agora vai para onde? Para a maca, descansar, não tem o que fazer. Aí chega o laudo. Esse dia chegou um cara com um laudo lá. Tem que ficar 30 minutos em pé e 30 minutos sentado. Eu falei, então, você estudou na onde para você fazer esse serviço aí, que fica 30 minutos em pé, 30 minutos sentado? Felizmente você não tem profissão. Então quando não tem profissão no máximo é 30 minutos agachado e 30 minutos em pé. Não tem outro pega. Só que aí a pessoa quer se aposentar, né? Ela vai se aposentar, chega lá o médico fala, então, dá para você trabalhar mais um pouquinho. Está vivo ainda, né? Então, até morrer, dá para trabalhar mais um pouco.
Sofrimento pro resto da vida. Aí Deus te oferece um paco para dor. Dor nas costas, toma um paco e enxada. Vai trabalhar. Teimoso quando era jovem. Continua na teimosia. Né? A gente dá alguns ensinamentos para o jovem. Fala, jovem, quanto mais cedo você iniciar sua vida financeira, mais cedo você estará bem financeiramente. O que o jovem faz? Primeira coisa que o jovem faz, compra uma moto. A primeira coisa, uma moto. Quanto custa a moto? Quanto? 20 mil reais. À vista. Ele tem 20 mil reais? Acabou de chegar no serviço? Recebeu o primeiro salário? Não, só recebeu o olerite. O salário ainda nem recebeu, mas já está gastando. Aí vai lá, 20 mil reais. Aí ele olha e fala, nossa, que bênção, 60 de mil reais é minha. 60 de mil reais. Sabe o que aconteceu? Ele atrasou a vida financeira dele 3 anos no primeiro mês. 3 anos no primeiro mês. Mas está contente? Tá não. Aí ele já fala, comprei minha moto. Olha minha moto aí. Não pagou nenhuma prestação, mas olha minha moto, que coisa linda. Olha que benção, né? Vamos orar pela moto, pastor. Aí pensa, tá lá. Aí ele pensa, acabou não, agora eu vou comprar um carro. Quantos ele pagou da moto? 3 prestações. Já enjoou. Aí vai comprar um carro. Vou dar minha moto de entrada. 3 prestações, vou dar minha moto de entrada. Chega lá, com a moto para pagar de entrada. A primeira 3 ele já perdeu. Aí vai pagar mais umas 5 daquela moto para começar a entrada. Porque por enquanto não tem entrada. Aí vou dar a moto como entrada e o carro. Quanto custa o carro? 30 mil reais. Até barato. 30 mil reais. Um carro velho de preferência para dar trabalho. Rebaixado. Para dar manutenção também, que só também o preço não importa. Aí compra um carro velho, sem escapamento, pneu, nada, não é nada. Não chama ninguém para olhar, porque ele acha que ele sabe tudo, mecânico da NASA. Já compra com a porcaria daquele carro cai nos pedaços e vai. Aí o financiamento agora. Quanto que vai ser o financiamento? Agora mais 60 de mil reais. Pronto. 5 anos agora. Não, 10 anos. Ele já perdeu nos primeiros 3 meses de vida. Aí ele não dá conta de pagar. O que acontece? Perde o carro e o nome vai para o Serasa, SPC, todos esses clubes maravilhosos que temos por aí. Aí agora ele já se sente um adulto, já participa dos clubes. Aí, 40, 50 anos nas costas, quando ele começou? 18. 40, 50 anos nas costas, ele está tentando lutar para limpar o nome. E o que ele tem? Nada. Está tentando limpar o nome. O carro que ele vai estar certamente não é dele, a moto que ele está não é dele, uma casa então é um sonho muito distante. Por quê? Começou tarde. Começou tarde, filho. Aí vai urrar o resto da vida. Por isso que você vê gente aí com 80 anos trabalhando ainda, vai, eu gosto de trabalhar, não gosta nada, ninguém gosta de trabalhar não, querido. Gosta de trabalhar. Quem gosta de trabalhar? Não gosta nada. Trabalha na roça ainda, quem que gosta de trabalhar na roça, tomar café? Ah, eu tenho um sonho, nossa, eu não posso ver um café congelando, eu quero pôr minha mão para congelar. Para! Quem que tem esse sonho? Ninguém tem esse sonho. Mas fala, não, eu gosto. Gosta nada. A necessidade. O que a gente gosta? Viajar, descansar, comer bem. Isso aí a gente gosta. Trabalhar. Né? Trabalha porque precisa. Então, aí os jovens também não aceitam. Se arrebentam. E assim a gente vai vivendo. Sem aceitar as correções do Senhor. Eu nem vou falar de outras áreas também, para a gente não gastar muito tempo. Mas em diversas áreas da nossa vida, a gente age dessa forma. E aí, igreja, o Senhor continua e diz assim, ó: porventura, pode a neve do Líbano desaparecer? Ou os penhascos rochosos podem se esgotar as águas frias que descem dos montes? O que ele está dizendo? Eu parei de dar o sustento, eu parei de agir, eu parei de fazer o que eu tenho que fazer, eu parei de dar condição para o meu povo romper? Não parei. O que ele está dizendo? A culpa da vida em que eles estão vivendo não é minha. Contudo, o meu povo se esqueceu de mim. Não é assim que a gente faz? Primeiro a gente se lambuza.
Aí depois a gente fala, Deus não está agindo na minha vida. Deus me abandonou. Será que Deus te abandonou ou você que abandonou Deus? Será que você está servindo a Deus ou está servindo Mamon? Que tipo de Deus que a gente está servindo? Não é isso? O Carlos Eduardo acabou de falar aqui da viúva pobre. O que ela tinha, Cadu? Só uma moeda velha. E colocou lá. Sabe o que os historiadores dizem? Que aquela moeda dela não dava para nada. Amém? Não dava para comprar um prato de comida. Porém, ela nunca passou fome. Amém? O que ela fez? Entregou os seus caminhos ao Senhor. Por quê? Por causa da necessidade, querido. O que vai mudar? Eu tenho, já não dá para comprar uma marmita mesmo, então se eu der para os outros. Fome eu já vou passar de qualquer maneira, então pelo menos eu vou entregar para o Senhor. Não é isso? Deu tudo que tinha. A intenção do coração foi boa. Aí eu te pergunto, você vai esperar você chegar nesse ponto? Vai esperar não fazer diferença o que você tem para entregar para o Senhor, para você entregar? Ah, Senhor, mas o Senhor até falou da vida. Falou, é ótima a oferta dela. Ninguém está falando que a oferta foi ruim. O Senhor falou assim, ó, essa senhora ofertou tudo que ela tinha. Você vê que ela não tinha nada. Que é o que o Carlos Eduardo falou também. Às vezes, a gente só quer fazer as coisas para Deus quando está tudo muito bem, tudo 100%. Será que a gente vai esperar ficar tudo ruim para começar a fazer? São coisas simples até, gente. Simples. Sai da roda dos escarnecedores. Está lá, Salmos 1. Sai da roda dos escarnecedores. Está lá o crente, parecendo o Bozo na roda dos escarnecedores. Por que ele parece o Bozo? Porque os zombadores estão zombando de quem? Dele. Então o bobo alegre no negócio, mas está achando que tá bom, que está legal. E continua. Vamos fazer de acordo com o nosso coração, com as nossas vontades. E ainda, Deus ainda dá uma dica, né? Com o próprio coração maligno. Se pelo menos um coração bom, ainda seria boas aqui tudo. Meu coração é maligno. Olha que interessante. Contudo, meu povo se esqueceu de mim, queimou incensos a ídolos e o quê? Inúteis. Então, igreja, o que a gente faz fora da palavra de Deus ou fora de Deus é inútil. Não vai resolver nada. Não vai mudar nada. Mas a gente quer continuar sendo aquilo que a gente quer. A gente quer continuar achando que tem que fazer o que a gente quer. Ontem, por exemplo, numa conversa informal que nós estávamos tendo com outras pessoas, uma pessoa falou assim para a pastora, né? Eu estava ouvindo, que é orelha grande, escuta bem. Ela falando assim, fulano de tal conhece a Bíblia de ponta a ponta, por isso que ele não congrega. Eu olhei e falei, olha que interessante, que controvérsia. Se ele conhecesse, ele veria que está escrito lá para a gente não deixar de congregar. Você vê, na verdade ele pode até conhecer a Bíblia do jeito de ponta a ponta, mas ele só faz aquilo que ele quer. Então, é isso que Deus está dizendo. Ele vai falar qual é a vontade dele e o que vai acontecer, mas as pessoas vão continuar fazendo o que elas querem. É isso que Deus está dizendo. E aí, igreja, vamos dizer assim, ó. Contudo, meu povo esqueceu de mim, tal, fazem 16. Para fazerem de sua terra uma desolação e um motivo de constante zombaria. Toda pessoa que passar por ela ficará chocada e balançará a cabeça em sinal de desprezo. Eu os espalharei como o vento oriental diante do inimigo. No dia da sua calamidade, eu lhes mostrarei as costas e não a minha face. O que Deus está dizendo? Eu vou deixar a pessoa por conta dela. E aí, diante disso tudo, o que vai acontecer? Agora vem o versículo 18. Então eles vão clamar assim, ó. Depois de todas essas orientações que o profeta levar, olha o que vai acontecer. Então eles exclamarão, vão falar, né? Vinde e maquinemos planos contra Jeremias. Porque nem a instrução do sacerdote,
nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta deixarão de existir. Vinde e levantemos acusações contra ele. Não atendamos a nenhuma de suas palavras. Sabe o que estão dizendo? O problema não é nosso, não. O problema é da igreja. O problema é da pregação. O problema é do pastor. O problema é de quem está falando, não é de quem está ouvindo. Então, nós não temos nada com isso. Vamos mudar de igreja. Aí a gente para de ouvir o que está ouvindo. Vamos calar o sacerdote. Vamos calar o profeta. E não vamos fazer o que ele está dizendo, não. Vamos continuar como a gente quer. Vamos continuar fazendo tudo de acordo com a nossa vontade. Só vamos eliminar os profetas. Sempre eles vão estar aí nos aborrecendo. Sempre vai ter alguém trazendo a direção de Deus. Então vamos tramar contra ele. Vamos defamar ele. Vamos acabar com ele. Vamos fazer o mais difícil. Igreja, olha que ponto. Ao invés deles aceitarem o que o profeta está falando, que é a palavra de Deus, eles falam o quê? Vinde e maquinemos planos contra Jeremias. Vamos fazer alguma coisa. Está falando demais. Está firme demais. Está proclamando demais. Então alguma coisa tem de errado com esse Jeremias aí. Vamos procurar. Igreja, se achar alguma coisa contra o Jeremias, muda o que Deus disse? Estão procurando na pessoa errada. Se achar alguma coisa contra o pregador, muda o que ele pregou, se ele pregou a palavra de Deus? Não muda. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se o pregador estiver pregando aqui assim, ó, vou pôr aqui, não roubar, e estiver roubando, muda o que ele pregou? Não muda. A palavra continua a mesma. Então, não adianta a gente querer calar o pregador, porque Deus levanta outro. Não adianta a gente querer mudar de igreja, mudar de local, porque a gente sempre vai ter uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Mas aí, olha como que a gente maquina. Não, vou para outro lugar porque lá é mais tranquilo. Aí quando não, vou mudar de religião. Quando vê que está apertando demais, aí vai mudar de religião. Agora eu vou para uma religião onde eu posso me encontrar. Já encontrou o seu eu, seu egocentrismo está gritante. É por isso que você está querendo partir para o outro lado. Já se encontrou. Se encontrou faz tempo. Está precisando de afastar dessa má companhia que é você mesmo. Matar esse ego, velho. É isso que está precisando. Mas a gente está pensando o quê? Não vamos. E aí, igreja? Olha o ruim da história. O ruim da história quem é? Jeremias. O ruim da história vai continuar agora. Agora, depois que isso tudo aconteceu, Jeremias então vai orar. Atende-me, ó Yahvé, e ouve a voz dos que estão em beligerância comigo. Porventura, se pagará o bem com o mal? Todavia, eles cavaram uma armadilha para me apanhar. Recorda-te de que compareci diante de ti para rogar em favor dessa gente, a fim de desviar deles a cólera. Sabe o que ele está dizendo? Dá uma olhada, Senhor. Esse povo que está falando mal de mim, esse povo que está vindo contra mim. O Senhor recorda que eu tive diante de você, ou diante do Senhor, melhor dizendo, rogando em favor deles? Versículo 21. O profeta ficou bravo. Portanto, agora, entrega os filhos deles à fome. Derrama-os todos sobre as mãos da espada. Fiquem as mulheres sem seus filhos e as viúvas, que seus maridos sejam mortos. E seus jovens, ou melhor, fiquem as mulheres sem seus filhos e viúvas, que seus maridos sejam mortos e seus jovens igualmente tombem a fio da espada nas batalhas. Seja ouvido o clamor que vem de suas casas, quando de repente trouxer grande exército sobre eles, pois cavaram uma cilada para me prender, e ocultaram armadilhas pelo caminho, para os meus pés. Mas tu, ó Yahvé, observas bem os procedimentos deles, e conhece todas as suas conspirações, para me exterminares. Sendo assim, não os perdoe, nem os seus
crimes, tampouco apagues diante da tua vista os seus pecados, mas sejam todos atirados ao chão e derrotados diante da sua presença. Age, pois, contra essas pessoas, mas durante o tempo da tua ira. Igreja, o profeta falou o seguinte, sabe o que ele está dizendo? Senhor, eu estou orando e clamando por esse povo, mas eles estão clamando e fazendo ciladas contra mim. Então, age, seja a minha força. Aí é onde a palavra de Deus nos ensina o seguinte: quem nos defende é o Senhor. Eles estão pedindo, ou eles estão maquinando no seu interior, nos seus corações, contra o profeta. Porém, o profeta está dizendo para Deus proteger a vida dele. Amém? Está dizendo para Deus agir contra eles. É claro que isso aqui é o Velho Testamento, é claro que nos dias de hoje isso não vai acontecer. Mas a gente precisa ficar atento quanto a isso. De que forma o nosso coração tem agido diante das pessoas que trazem a verdade até nós? De que forma? O que eu penso quando eu escuto a verdade? Será que eu aceito ou será que eu me levanto contra? Será que é de bom grado? Será que é de mau grado? De que forma que eu tenho feito isso? O que se passa no meu coração quando o profeta da parte de Deus vem trazer a palavra de Deus? Será que eu estou esperando Deus agir contra a minha pessoa, pelo que eu estou fazendo? Ah, não estou entendendo, eu vou facilitar. Fala mal da igreja, fala mal dos irmãos, fala mal de Deus, blasfema, julga e acha que vai ficar tudo tranquilo? Vai não. Vai não. Vai não. Ah, mas ninguém está ouvindo. Tá sim, Deus está ouvindo. Então para com isso, querido. Se arrepende. Para de falar mal da igreja. Para de falar mal dos seus irmãos. Para de falar mal da sua liderança. Começa a agir de uma forma diferente. Começa a agir de acordo com a palavra. Para de querer incriminar quem está pregando a verdade para você. Para de querer justificar seus problemas porque a pessoa que está pregando também tem problema. Claro que tem. Deus está usando. Deus usa quem Ele quer. Deus usa barro para fazer vaso. E Ele escolhe de que forma que esse vaso vai ser usado. Então, quem vai pregar a palavra, quem vai ouvir, quem vai ministrar, quem vai... É tudo escolha de Deus. Mas todos são iguais, vieram do mesmo lugar. Passaram pelos mesmos processos. A única diferença é essa: alguns não querem passar pelos mesmos processos. Mas se passar, vai ser usado da mesma forma. Qual que é a diferença? Só essa. Gente, é o seguinte: você vai passar pela escolha, vai ser escolhido como barro. Vai passar pela limpeza, vai passar pelo descanso, vai passar pelo pisamento, vai passar pela moldagem. Mas depois de pronto, Deus é quem vai decidir no que Ele vai te usar. Ah, mas fulano de tal está sendo usado para tal coisa, eu também quero. Não. Não é a sua vontade, é a de Deus. Então a palavra de Deus diz que tem vários tipos de vaso. Vaso de honra, vaso de desonra. Tem vários tipos de vasos na palavra de Deus. Então Ele pode usar o vaso para o que Ele quiser. Da maneira que Ele quiser. Se Ele olhar para o vaso e falar: eu vou usar esse vaso com água, vai ser água que vai ter dentro dele. Alguém vai se opor? Não, vai ser água. Eu falo: agora eu vou pôr terra e vou plantar aqui uma roseira. Ah, mas eu quero ser uma roseira. Mas não, mas você não vai ser roseira, não. Você vai ser usado para ser um vaso frutífero. Ou vai plantar um pé de laranja. É do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer, não é de como nós queremos. Ah, mas eu estou sendo injustiçado, porque fulano de tal passou pelo mesmo processo e hoje ele está de uma forma e eu estou de outra. É o jeito que Deus quer te usar, querido. Deus deu um dom para cada um. Já falei sobre isso. Um dom para cada um. Começa a usar o seu dom. Ele não deu um dom igual para todos. É um dom para cada um. Então começa a usar o seu dom e você vai ver aonde Deus vai te colocar. Agora para de usar o seu dom para coisas ruins. Para de usar o seu dom que ao invés de edificar está destruindo. Para de pegar a sua bênção e transformar em
Maldição. Pastor, o que é uma bênção? Uma família é uma bênção, filhos são uma bênção. Mas pode ser transformado em maldição. Eu posso pegar meus filhos e transformar em maldição. Eu posso pegar meu casamento e transformar em uma maldição. Aquilo que era para gerar vida em mim está gerando sofrimento. O que é isso? Maldição. Estou sofrendo, estou padecendo no meu relacionamento com meus filhos. Por quê? Porque eu coloquei em prática a palavra de Deus, não foi isso? Não foi. Por que não foi, pastor? Porque é impossível colocar em prática a palavra de Deus e as coisas darem errado. É impossível. Nós estamos vendo isso o mês inteiro. Já está no final do mês, nós estamos vendo isso o mês inteiro. Se a gente colocar em prática, todos os nossos planos serão bem sucedidos. O mês inteiro nós falando da mesma coisa. O mês inteiro nos mostrando. Mas aí não está sendo bem sucedido. E a culpa é de quem? Do destino, do acaso. Não. Não é não. É do nosso coração. É do nosso ser, do nosso eu, do nosso ego e nós mesmos. Que rejeitamos a palavra, que rejeitamos a Deus, que rejeitamos o profeta de Deus, que rejeitamos as instruções do Senhor, que rejeitamos tudo que vem dele. E às vezes a gente acha que está rejeitando só a palavra, não, tudo que vem de Deus a gente tem rejeitado. Tem um convite para alguma coisa do Senhor, a gente rejeita. Tem um convite para alguma coisa do mundo, a gente aceita, rejeitando o que é de Deus. Pastor, mas eu não me dou bem com os irmãos. Que bom, vai morar no inferno. Lá os irmãos vão estar no céu. Você não se dá bem com os irmãos, vai morar na outra casa, só tem outra, vai no inferno. Se eu me dou bem com o pessoal do mundo, então vai morar com eles lá no inferno. Se prepara, é assim que funciona. Alguém vai ter que te falar isso. Eu não gosto dos irmãos da igreja. Então, filho, vai para o outro lado. Assim que funciona. Não, mas não é eu, somos nós. A igreja somos nós. Mas eu não gosto do Luan. O Luan fala, eu não gosto do pastor, quero que me chamem de Salomão. E aí? Aprende a gostar, querido. Aprende a gostar. É só não ter as características do Salomão, que eu não vou te chamar de Salomão. Aí você fala, mas Salomão era o pai da sabedoria, mas não é disso que eu estou falando. Ele sabe o que eu estou falando. Amém? Quem dera fosse a sabedoria que ele tivesse. Né? Mas, resumindo, Cristo, a gente vai ter que aprender. E para aprender, o que a gente vai ter que fazer? Descer o ego. Por quê que eu não me dou bem com ninguém? Aqui, ó. Ego inflamado. Excesso de orgulho. Por que eu não dou bem para os outros? Orgulho demais, orgulho aflorado. Dificuldade de aceitar crítica. Então é assim. Ninguém pode falar nada para mim. Por isso que eu não gosto de ficar perto. Porque se eu ficar perto, alguém vai falar alguma coisa. Como eu não gosto de ouvir nada, então eu vou ficar com o ímpio. Porque quando eu falar para o ímpio, quero tomar uma, o ímpio fala, estamos aqui, ó. É assim que funciona. Eu quero escutar uma música aqui do demônio. Ele fala, opa, tem um aqui louca, deixa eu pôr para você. Quero fumar uma maconha, estou enrolando aqui para você. Assim. Quero trair minha mulher. Tem um site de relacionamento que eu conheço aqui, ó, infalível. Por isso você quer ficar perto do ímpio. Agora eu vou ficar perto do crente para quê? A hora que eu vou falar, ó, você viu lá o jogo do Corinthians? Você quer dizer que o cara já fala, então. Você lembra da palavra que o pastor pregou? Aí já fala, o cara fala de futebol, tô doido esse cara. Aí você vai falar assim, nossa, tô doido para usar uma droga. O cara fala, não usa droga não, cara. Você vai destruir sua vida, conta a palavra de Deus. Aí você fala, tô doido para ouvir uma música aqui dos infernos. Aí o cara fala, não, isso aí não edifica, vamos ouvir um hino. Aí você vai ficar chateado mesmo, tudo que você fala, o cara é do contra. Aí você fala, vou ficar quieto. Aí o cara vai fazer uma oração para você. Aí você pronto, aí você fica louco. Pode nem ficar quieto mais. Assim que funciona. A gente não quer, não tem compromisso, não tem nenhum tipo de convivência. A gente não quer ter aliança, não quer ter unidade. A igreja tem que ser unida, a igreja precisa de unidade. Tudo precisa de unidade. A palavra de Deus diz que um reino dividido não subsiste. Até o reino das trevas, igreja, é unido. Aí o de Deus não vai ser. Por quê? Porque eu não me dou bem com fulano, não me dou bem com fulano, o problema é seu. Resolve o seu problema. Se eu não me dou bem com o Davi, que está aqui, esse menino bonito aqui, ó, coisa linda. Se eu não me dou bem com mascando chiclete, parecendo uma vaca louca aqui, ó. Se eu não me dou bem com o Davi, o problema está em mim ou está nele?
Se eu não me dou bem com o Davi, o problema está em mim ou está nele? Está em mim. Não é ele que não se dá bem comigo, é eu que não me dou bem com ele. Então quem é que tem que resolver? Eu que tenho que resolver, não é ele. Ele está só mascando o seu chiclete que nem vaca louca ali, mais nada. Agora eu, não, normal. Fica ali. Né? É proibido mascar chiclete na igreja? Claro que não, é proibido não ouvir a palavra. Tem que ouvir a palavra, mascar para vontade. Melhor do que estar com o bafão indo do lado do seu... Pai do Senhor derruba a pessoa de lado. Não põe chiclete na boca, melhor. Amém? Glória a Deus, igreja. Então, a gente precisa compreender isso. Que forma que está o nosso coração diante de Deus? Que forma nós estamos agindo? O que nós estamos fazendo? Por que estamos vivendo o que estamos vivendo? É raciocinar, analisar, dar ouvidos. Tem gente que vem na casa do Senhor e não dá ouvidos à palavra. Preocupado com distrações. Homens com bexiga baixa. Aí indo no banheiro toda hora, vai fazer uma períneo, deve estar com problema, não é possível. Aí indo no banheiro, a sede desértica, né? Uma bebeção de água, rapaz, nunca bebe 1 litro, nunca, junta a semana inteira não bebe 1 copo d'água, na igreja 15 litros de água. Vocês estão entendendo? O que é isso? Distrações. Distração. Quando está lá assistindo o jogo do time que gosta, nada distrai, não vai no banheiro só no intervalo, fica lá, segundo tempo, tá lá, 45, nossa, não acaba, vai no banheiro? Vai não, agora aqui, pensou que está querendo urinar, já vai lá só para conferir se quer mesmo, distraindo a cabeça, a sede não está com sede, aí o que vai? Bebe, vai urinar, que bom que hidrata o corpo, mas sai com o coração vazio, estão entendendo? Aí, olha lá o ventilador fazendo barulho. Está lá o pastor pregando e a pessoa olhando o ventilador fazendo barulho. Distraído. Criança então, rapaz, a criança não pode fazer, que bonitinha. Não, gente. Não. Sabe o que a gente está fazendo? Zombando da palavra de Deus. Zombando das coisas do Senhor. Tem que ficar todo mundo que nem robô? Não, mas tem que prestar atenção. Porque senão você perde seu tempo. Eu perco o meu e Deus perde o dele, não é isso? Não é. Deus tem todo o tempo do mundo, só quem não tem somos nós. Quem vive no Cronos aqui somos nós. Deus não vive no Cronos. Kairos não perde tempo, é eterno. Quem tem tempo contado aqui? Somos nós. Quem está passando aqui pelo aperfeiçoamento para ver se vai entrar no reino de Deus ou não? Somos nós. Então só quem perde tempo somos nós. O Senhor não perde tempo. Amém? Então a gente precisa ficar atento. Sempre atentos. Amém, igreja? Glória a Deus.